Bom dia a todos, aos nossos convidados de Portugal e Angola, boa tarde, bem-vindos. Eu sou a professora Gisela, docente e assessora pedagógica da reitoria aqui no UDF, e é com muita satisfação que iniciaremos o primeiro seminário internacional de educação em direitos humanos, com a temática Espaços Educativos, Educação em e para os Direitos Humanos. O seminário tem uma parceria da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e foi pensado e organizado pelo Laboratório UP Social e o Comitê de Direitos Humanos, ambos aqui do DF. Então, para dar prosseguimento, eu convido a magnífica reitora do UDF, professora doutora Beatriz Maria Egert Hoff, para realizar a abertura e dar as boas-vindas. Por favor, professora Beatriz. Obrigada, professora Gisela, um bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente a doutora Nair Heloísa Bicalho de Souza, professora da UNB e fundadora da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Cumprimentar o doutor Bruno Sena Martins, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Cumprimentar a doutoranda Vanessa Alves Carneiro, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Cumprimentar a professora Gisela Pellegrinelli, minha assessora pedagógica ali da reitoria, coordenadora do UP Social e integrante aí, líder, né, do Comitê em Direitos Humanos do UDF e partícipe aí de todas as ações, né, no Brasil em direitos humanos. Então, obrigada à professora Gisela e ao comitê. Em nome da professora Gisela, eu cumprimento e agradeço também o nosso comitê de direitos humanos do Centro Universitário do Distrito Federal. Dizer que o trabalho de vocês é belíssimo. Esse evento está simplesmente assim, demais, né? Muito bem organizado e com muitas palestras, muitas coisas assim. Então, queria parabenizá-los por isso, né? O evento está belíssimo, bem uma programação muito forte. Cumprimentar todos os professores, coordenadores de curso, alunos, de toda a comunidade acadêmica presentes aqui do Brasil, e temos também de Portugal e da Angola, né? Eu queria dizer, eu vou ser bem rápida nas minhas palavras, porque estamos aqui para ouvir os nossos três grandes palestrantes de hoje, né? Desse momento. Doutora Nair, né? Doutor Bruno, doutora Vanessa. Doutor Bruno e doutora Vanessa, nos desculpem que no Brasil a gente tem o costume de pronunciar só o primeiro nome, né? Eu sei que para o europeu, para um alemão, para um português, isso é muito estranho, né? Estudei nesses dois países e vi, mas então nós temos vocês aqui presentes. Hoje eu queria falar bem rapidamente, mas eu não posso deixar de dizer desse momento pela qual nós estamos passando, essa travessia de 450 mil famílias enlutadas, né, com esse momento. Gostaria de deixar isso registrado na abertura de um evento que fala sobre direitos humanos, como o nosso dessa semana, e dizer que falar em direitos humanos nesse momento de travessia, porque nós nos encontramos numa travessia, né, eu gosto muito de usar essa palavra travessia e pensar ela no sentido dado por Guimarães Rosa, né, que o real se apresenta no meio, nessa travessia, a gente vê como as coisas não está na saída e nem na chegada, mas na travessia, né, o real se mostra na travessia, então nós estamos vivendo esse real da travessia, que mudou nossas vidas, nossas casas, da noite para o dia, né? Mudou as formas de socializar, de falar, de ensinar, de aprender, de nos relacionarmos, e trouxe espero, né, que também nos trouxe grandes tristezas, mas que eu espero que também nos traga e nos trouxe e continue trazendo grandes aprendizados, né? Essa pandemia nos colocou
Gosto muito da psicanalista Maria Homem, quando ela fala que essa pandemia nos colocou num grande laboratório humano e subjetivo, e temos, então, aí, se trazermos Harari, o desafio de pensar, um desafio, né, que a pandemia, o Harari diz que a pandemia nos colocou num desafio global de pensar a cidadania, né? E todo mundo sabe, né, com os adventos do século XXI, nós vínhamos discutindo, né, essas questões de educação, as necessidades de inovar, de olhar para o outro, que alguns chamam desse mundo VUCA, né? Então estávamos discutindo essa coisa desse mundo volátil, incerto, ambíguo, né, que nós nos encontramos. E essa pandemia, todo mundo sabe, que tornou esse mundo muito mais volátil, muito mais ambíguo, muito mais diverso do que vínhamos imaginando antes da pandemia, né? Ou seja, estamos num mundo mais complexo ainda, mais ambíguo ainda, e vem se tornando pós-pandemia cada vez mais plural, intercultural, complexo, o que implica trazer, né, essas questões de diversidade, de igualdade, de respeito às diferenças, ou seja, a questão dos direitos humanos. Então, essa questão, essa temática dos direitos humanos faz-se mais imprescindível ainda, sempre foi, né, se pensarmos na relação humana, sempre foi, mas eu ressalto que faz-se mais imprescindível ainda que se promova a diminuição das desigualdades sociais em prol da dignidade da pessoa humana, né? Então, esse evento vem nos trazer também essas reflexões do jeito que ele está organizado, e não podia deixar de trazer o Boaventura de Souza Santos, que eu gosto demais, e ele já nos ensina, né? Ele nos ensina, nos ensina, aí abro aspas, as pessoas e os grupos sociais, diz Boaventura Santos, têm o direito de ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Eu acho muito forte essa frase do Boaventura, e de Hannah Arendt temos a célebre frase: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, né? E essas são premissas também, eu gostaria de dizer, que sempre estiveram no bojo de minhas pesquisas, como analista do discurso. Eu sou linguista na linha de pesquisa da análise do discurso, e nessa linha de pesquisa estuda-se muito o sujeito e sua constituição social, cultural, histórica, simbólica, linguística, e isso está sempre também no bojo, além das minhas pesquisas, no bojo de minhas lutas pessoais e profissionais em torno da dignidade da pessoa humana e de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acredito na educação, eu sou uma apaixonada pela educação, e todos nós que aqui estamos, numa instituição de ensino, numa universidade, numa escola, nós temos um grande legado para deixar, ainda mais agora, no pós-pandemia, de uma educação mais justa, igualitária, e por isso esse tema, né, me é muito caro. Eu fico emocionada de poder abrir esse evento, né, e que tem uma belíssima programação aí a semana toda sobre os direitos humanos. Então, muito obrigada aos organizadores, obrigada novamente aos professores que estão aqui conosco hoje, né, para brilhantar esse momento da abertura, a doutora Nair Bicalho, doutor Bruno Sena Martins, doutora Vanessa Carneiro, professora Gisela, que vai coordenar todo o evento durante a semana. Temos participantes de outras IES do grupo, Cruzeiro do Sul. Agradecer a todos e desejar um belíssimo evento, aproveitar bastante, que consigamos produzir grandes reflexões e caminhos para discutir e ver cada vez mais essa questão dos direitos humanos. Muito obrigada e um bom evento a todos. Obrigada, professora Beatriz, pelas palavras, pela acolhida.
E, nesse momento, eu convido para fazer as boas-vindas em nome da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, a professora doutora Nair Heloísa Bicalho de Souza. A professora Nair, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. A professora Nair também é membro do Conselho de Direitos Humanos da UNB e membro fundadora da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Então, por favor, professora Nair, muito obrigada pela presença. Passo para a senhora a palavra. Ao saudar, muito bom dia, né, a todas e todos, ao saudar a magnífica reitora, Beatriz Maria Eckert Hoff, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos os participantes desse primeiro Seminário Internacional de Educação e Direitos Humanos da UDF. Considero que esse é um dia especial para refletir sobre a educação em e para os direitos humanos, com esses renomados especialistas em direitos humanos que hoje aqui vão se apresentar, né? Como está aqui na mesa o professor doutor Bruno Sena Martins e a doutoranda Vanessa Alves Carneiro. Em nome da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, eu gostaria de agradecer ao UDF pela promoção desse importante seminário internacional, que com certeza vai trazer contribuições relevantes para a cultura dos direitos humanos. E eu gostaria de falar um pouco a respeito da rede. A nossa Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, ela foi criada no Brasil em abril de 1995, sob a coordenação da querida Margarida Genevois, que fazia parte da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. E ela, junto com um grupo de especialistas e defensores de direitos humanos e educação e direitos humanos, decidiram fundar a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Esta é uma entidade civil, sem fins lucrativos, está voltada para agregar e promover o intercâmbio entre pessoas, grupos, movimentos sociais, entidades, instituições civis, não é? E também está comprometida com essas pessoas e grupos, instituições comprometidos com a educação e direitos humanos em vários estados do Brasil. A rede é uma entidade suprapartidária, suprarreligiosa, e está articulando e cooperando com diferentes ações, projetos, planos de educação em direitos humanos no país. E, neste primeiro momento da sua constituição, a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, ela realizou a formação de profissionais e membros de organizações sociais, entidades civis, instituições públicas e privadas na área da educação e direitos humanos desde os anos 1990 até o final dos anos 2000. Então, a rede influenciou na formação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, em 2003, junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E, neste momento, o comitê contou com a participação de vários dos integrantes da rede brasileira. Na verdade, o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, que durou 15 anos, de 2003 a 2018, ele foi o responsável pela política pública de educação e direitos humanos no Brasil, com a criação principal de 2 instrumentos normativos. O primeiro foi o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. A primeira versão é de 2003 e ele está composto de 5 áreas:
a educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação de profissionais de justiça e segurança e a educação e meios de comunicação e mídias. O segundo instrumento importante foram as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos, promulgadas, né, pelo ministro da Educação, na época, Fernando Haddad, e estas diretrizes tinham sido formuladas e aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e definem a educação e direitos humanos como um processo sistemático e multidimensional voltado para a formação integral dos sujeitos de direitos, por meio de valores, atitudes, práticas sociais, como expressão de uma cultura de direitos humanos. E as diretrizes que têm a força de lei na área de educação, elas estão vinculadas a 3 áreas principais, né? A educação básica, a educação superior e a formação inicial e continuada dos profissionais de diferentes áreas de conhecimento. E, devido ao avanço da política pública de educação em direitos humanos, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a Rede Brasileira de Direitos Humanos, de Educação em Direitos Humanos, foi diminuindo as suas ações e passou a ser desativada no final dos anos 2000. Porém, a extinção do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, em 2019, junto com dezenas de comissões e comitês da área de direitos humanos, pelo governo Bolsonaro, os ex-integrantes da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos e do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos decidiram reativar a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, que é uma entidade da sociedade civil, a partir de 2020, para fortalecer a democracia no país, tendo em vista a formação cidadã, o respeito integral aos direitos humanos, a defesa da justiça social e ambiental, com práticas de uma educação emancipadora, crítica, problematizadora, inclusiva, intercultural e democrática. Então, hoje, 2021, a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos está sendo estruturada nos estados e no DF, com coordenadores e vice-coordenadores estaduais e articuladores estaduais que estão implementando ações, projetos e planos estaduais de educação em direitos humanos, de modo a contribuir para a constituição de uma cultura de direitos humanos no país. Então, para finalizar, eu gostaria de destacar a importância da educação em direitos humanos para o Brasil de hoje. Uma primeira questão que eu gostaria de colocar é da sociedade contemporânea. Não é? Como disse a nossa magnífica reitora, a sociedade no mundo contemporâneo está permeada por incertezas. São incertezas em relação à vida da natureza e à vida dos seres humanos. E o medo se faz presente diante dos riscos da Covid-19, cujas maiores vítimas são os grupos vulneráveis, a possibilidade de epidemias intermitentes, com toda a degradação ambiental que foi efetuada nas últimas décadas, e as desigualdades sociais profundas que geram opressão, injustiça e exclusão social e que foram visibilizadas
com maior gravidade neste período da pandemia. Aqui no Brasil, nós vivemos um cenário de crises. Crise econômica, política, social, cultural e sanitária. O triste registro de mais de 450 mil vítimas da Covid-19 deixa os nossos corações em luto permanente. Além disso, a drástica redução do orçamento da educação pública compromete a qualidade da formação de crianças e jovens no presente e ameaça o seu direito ao futuro. Então, neste cenário, a educação em direitos humanos se torna um instrumento eficaz para, em primeiro lugar, promover uma prática educativa pautada no reconhecimento e na defesa, no respeito e na promoção dos direitos humanos para formar sujeitos de direitos. Em segundo lugar, ensinar a necessidade de resistência a todas as formas de violação dos direitos humanos. E, em terceiro lugar, propor a defesa da democracia, da cidadania e dos direitos humanos, inspirada na proposta da educação emancipatória do nosso querido mestre Paulo Freire, que neste ano do seu centenário, né, a rede brasileira se torna um instrumento importante para efetivar essa proposta. Muito obrigada, e eu passo de volta a palavra à professora Gisela Pellegrinelli. Obrigada, professora Nair Bicalho. Nos trouxe toda a contextualização, a história da rede brasileira de educação e direitos humanos, e nos trouxe também essas reflexões, né, acerca do cenário atual em meio à pandemia, as incertezas e a importância da temática de educação e direitos humanos nas práticas educativas. Obrigada, professora Nair, e eu convido agora o nosso primeiro conferencista, professor Dr. Bruno Sena Martins. Ele é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a qual o professor Boaventura Souza Santos é diretor emérito. O professor Bruno é o coordenador do Programa Internacional de Direitos Humanos e docente no Programa de Doutoramento Pós-Colonialismo e Cidadania Global. O professor Bruno Sena Martins vai nos trazer um pouco sobre memórias e colonialismo. Então, desde já, agradecemos, professor Bruno, a sua disponibilidade em estar conosco, fazer essa conferência de abertura e dizer que é uma satisfação recebê-los e, em especial, receber o professor Dr. Bruno, que vai trazer um pouco, né, de todo esse contexto nessa temática que está dentro do primeiro Seminário Internacional de Educação e Direitos Humanos. Obrigada, professor Bruno. Bruno, passo para você a palavra. Muito obrigado, professora Gisela. Queria começar por agradecer o gentil convite e dar os parabéns pelo evento. Queria agradecer à magnífica reitora, nós aqui em Coimbra também usamos essa expressão, à magnífica reitora, professora doutora Beatriz. Queria agradecer à professora doutora Nair, é um prazer conhecer. Quero também cumprimentar a minha colega Vanessa Carneiro, que está connosco neste momento, e queria agradecer a atenção de todos que estão na assistência através do YouTube nestes tempos, para trocarmos umas ideias e partilharmos alguns pensamentos sobre o momento que vivemos e a sua articulação com os direitos humanos. E é exatamente disso que eu quero falar hoje, e queria enfatizar em particular a importância de os direitos humanos poderem ser mobilizados enquanto uma efetiva gramática para a construção de dignidade e transformação social. E quero alegar que essa transformação necessita de um engajamento profundo dos direitos humanos com a ideia de que necessitamos de descolonizar
os nossos conhecimentos, os nossos saberes, as nossas instituições e os nossos corpos. E não poderia começar sem uma palavra de solidariedade para todos os colegas, todas as pessoas que no Brasil estão sendo afetadas por a crise sanitária resultante da pandemia, a crise de saúde pública. E, portanto, a minha palavra, sei que é um fenómeno, uma crise que atravessa o mundo, mas sabemos que por conjunturas políticas, sociais, esta situação está particularmente grave no contexto brasileiro. Eu viajava com frequência ao Brasil, falávamos disso no início, em off, e neste momento realmente é muito doloroso perceber como tantas pessoas estão expostas a essa vulnerabilidade que surgiu. E dentro dessas pessoas e desses grupos expostos a essa vulnerabilidade estão também os povos indígenas. Eu li há pouco tempo, horrorizado, sobre a subnutrição que está sendo sofrida pelas populações Yanomami, e via também como é que este momento de pandemia está sendo aproveitado para deixar passar a boiada, ou seja, acirrar o extrativismo genocida que há séculos vitima os povos indígenas no contexto brasileiro. E por isso mesmo queria começar esta minha fala com as palavras de um xamã Yanomami, um ativista, Davi Kopenawa, no seu livro A Queda do Céu, quando ele nos diz, e passo a citar: contam os brancos que um português disse ter descoberto o Brasil há muito tempo. Pensam mesmo até hoje que ele foi o primeiro a ver a nossa terra. Mas esse é um pensamento cheio de esquecimento. Omana, o Criador, nos criou com o céu e a floresta, lá onde os nossos ancestrais têm vivido desde sempre. Nossas palavras estão presentes nesta terra desde o primeiro tempo, do mesmo modo que as montanhas, onde moram os Chapiri, os espíritos. E eu queria reter desta passagem, deste magnífico livro de Davi Kopenawa, o momento em que ele diz que esse é um pensamento cheio de esquecimento. E queria reiterar isso para dizer que muitos dos valores das ideias e dos conhecimentos, a partir dos quais nós construímos as nossas narrativas de dignidade, as nossas formas de organização social e, sobretudo, as nossas memórias e identidades, é um pensamento cheio de esquecimento. E esse pensamento cheio de esquecimento caracteriza-se, em certa medida, pelo facto de ser um pensamento profundamente eurocêntrico, ou seja, um pensamento que mobiliza, que cristaliza e que celebra uma certa narrativa seletiva constituída a partir da ideia da Europa, uma certa celebração da Europa, que subalterniza, silencia, marginaliza outras formas de existência, outras formas de saber, outras formas de conhecimento. E dizendo isto, eu quero dizer que é urgente que pensemos os direitos humanos a partir do desafio de descolonizar o conhecimento, de descolonizar a memória pública. E, a meu entender, e este é um tema que temos trabalhado no SES, no livro que recentemente publiquei com o professor Boaventura, O Pluriverso dos Direitos Humanos, falamos exatamente da necessidade de reinventar os direitos humanos. Para mim, este desafio da descolonização do conhecimento é tão mais forte quanto nós sejamos capazes de reconhecer que vivemos ainda num mundo que é ainda colonial. Um mundo em que a presença dos legados do colonialismo, as estruturas de desigualdade, as lógicas de vulnerabilização, as lógicas de discriminação estão ainda presentes e marcam a nossa existência enquanto desafios políticos que todos os dias nos devem acordar. E esse mundo colonial existe em diferentes lugares do mundo de diferente forma, é certo. Existe certamente no espaço europeu, de onde eu falo, onde eu estou, em que, por exemplo, os refugiados são impedidos de entrarem na Europa sob a alegação de que trazem insegurança. Pensará a cultura europeia que esses refugiados muitas vezes são o resultado de histórias antiquíssimas de expropriação, de guerras por procuração, de formas de imperialismo que foram produzidas em tantos contextos do mundo e que criaram uma desigualdade planetária que define um norte e um sul? Esse mundo ainda colonial existe, por exemplo, no modo como as populações negras e afrodescendentes
são tratadas no contexto europeu, ficando restritas a espaços de marginalidade, a espaços de periferia, expostas à desigualdade, expostas a violências. Mas existe certamente no mundo outrora colonial, existe nas Américas. Nós não podemos esquecer que a única independência que foi feita no continente americano e que foi protagonizada por negros, afrodescendentes ou indígenas foi a independência do Haiti no início do século XIX. Todas as outras independências que foram reclamadas no contexto das Américas foram reclamadas por aqueles e por aquelas que, em termos de saberes, em termos dos seus corpos, são os descendentes dos colonizadores. E as estruturas coloniais permanecem, como muito bem nos diz Tirano quando nos fala da colonialidade, e permanecem e definem ainda estruturas fortíssimas de desigualdade. Não é por acaso que a probabilidade de um homem negro ser assassinado no Brasil é 8 vezes superior a essa mesma probabilidade para o homem branco. Não é um acaso que, apesar da população negra constituir 54% da população do Brasil, estar representada em 78% nos 10% mais pobres da sociedade. Não é certamente um acaso. Mas essas estruturas coloniais permanecem também no continente africano e asiático, onde independências recentes ainda estão a libertar-se daquilo que foram os estilhaços das guerras coloniais, do colonialismo, da ocupação colonial, e onde muitas vezes as elites que ganharam a independência se inscreveram em Estados que têm uma matriz colonial e que se inscreveram no espaço mundo capitalista global como parte de um sul imperial, muitas vezes. Então, ter essa noção implica, de facto, levar a sério aquilo que são os legados coloniais. E se nós levarmos a sério aquilo que são os legados coloniais, também temos que transformar profundamente a nossa ideia de Europa e o lugar que os direitos humanos ocupam naquilo que é o pensamento eurocêntrico. O que eu quero dizer é que devemos ter uma certa desconfiança crítica sobre o modo como muitas vezes a Europa se arroga enquanto a sede do saber, do conhecimento e dos direitos humanos. Porque essa é uma história seletiva, que esquece o quanto a história da Europa foi feita fora dela. Nesse sentido, eu quero vos dizer que celebrar os direitos humanos enquanto uma gramática universalista, construída enquanto uma relíquia europeia ou eurocêntrica, pode, por vezes, corresponder àquilo que Frantz Fanon e Sartre diziam nos Condenados da Terra, pode corresponder a um humanismo racista. E o perigo de pensarmos o conceito de humano enquanto universal e não o historicizarmos, e não percebermos como é que ele é mobilizado a partir de um contexto histórico, específico, marcado pela permanência do racismo e do colonialismo. Neste sentido, eu quero dizer que imaginar hoje os direitos humanos enquanto uma linguagem contra-hegemónica implica perceber como é que tanto sofrimento injusto e tantas violações da dignidade humana não são reconhecidas como violações de direitos humanos. Não só a vulnerabilidade da vida está desigualmente distribuída através do globo, como persistem lógicas de empatia e de reconhecimento de humanidade que nos impedem de ver determinadas vidas e determinados sofrimentos e que faz com que determinadas perdas não se classifiquem como passíveis de luto. Temos que reconhecer que no mundo ainda existem muitas pessoas que são, como diz Boaventura de Sousa Santos, abissalmente degradadas, pessoas que são subhumanizadas e que, portanto, ainda lutam pelo direito a ser humano. E isso é um elemento central que nos deve mobilizar. Eu diria que imaginarmos os direitos humanos hoje enquanto uma linguagem de transformação e dignidade implica pensá-la enquanto parte de um encontro de linguagens de dignidade, que parta de um profundo conhecimento das vozes, e falando das vozes eu falo dos gritos e dos murmúrios, das lutas, e falando das lutas falo das resistências e dos levantes, e das memórias, e falando das memórias falo das traumáticas e das exaltantes, dos corpos, e falando dos corpos falo dos feridos e dos insubmissos, daqueles e daquelas que foram subalternizados pelas hierarquias modernas baseadas no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado. Falamos de educação em direitos humanos e é muito importante nós pensarmos o que é que nos otorgou o sistema educativo em que estivemos
na nossa formação, no nosso crescimento. É muito curioso que, estudando aqui em Portugal, muito pouco ouvi falar do tráfico transatlântico de escravizados e de escravizadas. Pouco me disseram acerca daqueles 12,5 milhões de homens e mulheres que foram arrancados do continente africano para as Américas. Pouco me disseram que desses 5 milhões foram para as costas do Brasil, sobretudo para Pernambuco, para a Bahia, para o Rio de Janeiro. Também não me disseram que 47% dos barcos que transportaram esses escravizados e escravizadas foram capitaneados por portugueses. Essa história não me foi contada. Também pouco me contaram sobre o genocídio indígena nas Américas, sobre o facto de que entre 1500 e 1650 a população original do continente americano foi reduzida a 10%, supõe-se que terá passado de 50 a 60 milhões a 5 a 6 milhões. E é muito curioso que quando nos contam a história das revoluções, e eu não sei se vocês tiveram essa mesma formação, me ensinaram, é verdade, sobre a Revolução da Independência Americana, me ensinaram, é verdade, sobre a Revolução Francesa, enquanto momentos fundadores da modernidade, mas não me ensinaram nada sobre a Revolução do Haiti. A Revolução da Independência do Haiti, que porventura correspondeu ao maior levantamento em relação à maior forma de indignidade que existia no tempo, que era a escravidão. E sobre essa revolução, inspirada em valores, certamente antirracistas e humanistas, não nos ensinaram, porque porventura teríamos que confrontar que a mesma França que celebrava os direitos humanos praticava e celebrava a escravidão. Teríamos que confrontar que os pais fundadores da independência americana eram muitos deles donos de escravos, de escravizados e escravizadas. Porquê que não nos ensinaram essa história tão fundamental para aquilo que hoje nós consideraríamos ou devemos considerar direitos humanos e violações de direitos humanos? Na minha formação ensinaram-me, é certo, sobre o Holocausto Nazi, mas nada me disseram sobre o genocídio que os alemães fizeram na Namíbia sobre o povo herero. Essa história não me contaram. E, portanto, recusar uma certa versão de direitos humanos que por vezes é celebrada dentro de uma narrativa que um autor que nós conhecemos muito no nosso doutorado, Macau Mutua, fala sobre o triângulo entre salvadores, selvagens e vítimas, em que é óbvio, obviamente, a Europa se coloca nos lugares dos salvadores, implica olhar para esses direitos humanos fora dessa narrativa, implica, digo eu, recusar a arrogância celebratória que vê a Europa como o berço de uma civilização libertadora e universalista. Implica denunciar a ficção seletiva de uma linhagem que consagra, como preciosos e singulares legados europeus, o renascimento iluminista, a democracia e os direitos humanos. Não só a Europa foi sede de 2 guerras mundiais que mataram 80 a 100 milhões de pessoas no século XX, como muita da história que constitui o privilégio e a ideia da Europa se definiu fora das suas fronteiras. Vamos dizê-lo de uma forma clara. A ideia da Europa está intimamente ligada ao colonialismo, ao racismo, à escravidão, à pilhagem, à mestiçagem pelo estupro, ao desenfreado extrativismo de recursos naturais, ao genocídio, ao apagamento de línguas e saberes. Portanto, pensar os direitos humanos obriga-nos a confrontar essa historicidade e obriga-nos a pensar que é importante sairmos desta narrativa eurocêntrica para que outras linguagens de dignidade históricas e ancestrais possam também ser reconhecidas numa interculturalidade produtiva e emancipatória. Quando pensamos sobre as lógicas, os legados do colonialismo, pensamos sem dúvida na força que o racismo ainda tem nas nossas sociedades e nessa força definidora. E é com isto que eu queria terminar a minha fala, falando sobre o quão especial foi o ano de 2020, esse longo ano de 2020. Esse ano foi marcado, por um lado, por uma pandemia que acirrou as desigualdades no mundo em que vivemos, mas foi marcado também por uma exaltante luta social que foi feita a partir do movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam, vidas pretas importam, como se diz nos diferentes lugares. Nós sabemos que na história
Estes movimentos atravessaram fronteiras e foram transnacionais. Tivemos o movimento abolicionista no século XIX, tivemos no século XX os direitos civis e as lutas anticoloniais, tivemos a luta contra o apartheid nos anos 90 e tivemos agora em 2020, porventura, aquilo que é considerado o maior movimento de protesto social na história dos Estados Unidos e que teve influência em muitos outros lugares do globo, no contexto africano, asiático, latino-americano, eu acompanhei isso. Mas nós perguntamos, porquê que, sabendo que histórias como aquelas que vitimaram George Floyd acontecem todos os dias em alguns lugares do mundo, certamente no contexto brasileiro, porquê que só naquele momento é que se deu realmente essa torrente de indignação? Uma coisa que nós devemos sempre ter em conta é que as ideias de revolução sempre viajaram pelo mundo. E, portanto, a revolta do Haiti deveu muito aos ventos da Revolução Francesa. Mas nós não podemos esquecer que muitas das lutas que nós hoje celebramos nasceram noutros lugares do planeta. E caminhando para o final da minha fala, queria partilhar convosco uma carta belíssima de Amílcar Cabral. Para aqueles que não conhecem, Amílcar Cabral foi um lutador pela liberdade anticolonial contra o colonialismo português. Foi assassinado em 1973 e lutou pela independência da Guiné e de Cabo Verde. Antes disso, ele tinha vivido em Portugal. E em 1950 ele escreve esta carta à sua namorada de altura, dizendo: recebi hoje uma carta com o recorte do 1º de janeiro, referente ao problema racial no Brasil. O República já tinha noticiado a notícia dos acontecimentos relativos à bailarina negra Catherine Denham e ao campeão de boxe Joe Louis. Diz Amílcar Cabral, é uma prova que a lebre dos preconceitos raciais graça por todos os lados. E aqui temos nós, Amílcar Cabral, alguém que nasceu na Guiné, que viveu em Cabo Verde, que viveu em Portugal e queria fazer a luta contra o colonialismo português, mobilizado afetivamente na sua memória, na sua identidade, porque uma bailarina negra norte-americana foi barrada à porta de um hotel no Brasil. As histórias de luta contra a indignidade viajam e, do mesmo modo, as nossas gramáticas de luta e de resistência têm que saber viajar. E, nesse sentido, é importante que nós pensemos o espaço da academia em que estamos aqui agora, enquanto um espaço que tem que transformar, sem dúvida, o modo como pensamos e ensinamos o que é que são direitos humanos e violações de direitos humanos. E eu acho que uma dessas aprendizagens fundamentais tem a ver com uma abertura àquilo que estamos vivendo na sociedade à nossa volta, às lutas do presente, ao modo como as ruas e as revoluções nas ruas devem entrar nas nossas bibliotecas. Porque há mais livros do que sobre outra coisa qualquer, já nos dizia Michel Foucault. Então está na altura de aprendermos também com essas lutas ancestrais, históricas, que nós nunca deixámos entrar suficientemente nas nossas bibliotecas e que nunca deixámos que marcassem a nossa sensibilidade de uma forma transformadora, revolucionária e que ajude também a transformar as nossas instituições, os nossos afetos, as nossas lutas e os nossos horizontes de futuro. E com esta fala termino, passando aqui assim a palavra à minha colega Vanessa Carneiro. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Gisela, a gente não está te escutando. Melhorou? Saiu agora? Sim. Então, professor Bruno, muito obrigada pela sua fala. Sem dúvida, uma fala inspiradora, reflexiva, que nos faz pensar, sobretudo, né, nas questões indígenas, o racismo e essa forma de pensar a cultura dos direitos humanos. Eu passo a palavra, então, para a professora Vanessa Alves Carneiro. A professora Vanessa é doutoranda do Programa Internacional de Direitos Humanos do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A professora Vanessa também é membro, né, da Rede Latino-Americana e Caribenha de Educação de Direitos Humanos. É também membro da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Atualmente é bolsista na CAPES Brasil e tem uma publicação aí quase saindo do forno, não é verdade, professora Vanessa? Uma carta para Paulo Freire,
como participante do grupo de trabalhos de Ecologias Feministas Saberes em Cartas Dirigidas a Paulo Freire. Então, professora Vanessa, agradeço a disponibilidade, agradeço a intermediação que fez toda aí com o nosso professor Bruno, para que ele também pudesse estar aqui conosco. E passo a palavra para você, agradecendo esse momento muito especial aqui no Seminário Internacional de Educação e Direitos Humanos. Obrigada, professora mestra Gisele. Então, bom dia a todas e a todos. Bom dia à professora magnífica reitora, professora doutora Beatriz Maria. Bom dia à professora Nair, representante da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Bom dia, professor doutor Bruno Sena Martins, que é o coordenador do meu programa, que é o Programa em Direitos Humanos nas Sociedades Contemporâneas do SES. E bom dia a todos e a todas que estão ouvindo a gente nesse momento. Sou solidária às falas dos meus colegas e das minhas colegas com relação à questão da Covid e da pandemia, desse momento excepcional que estamos vivendo hoje. Que eu vou acabar trazendo quando eu falo sobre pedagogias decoloniais no final. Mas nesse primeiro momento eu gostaria de dizer, deixa eu colocar aqui o cronômetro. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, por duas razões especiais. Primeiro, por uma questão de acesso a um lugar tão importante, né, quanto é um seminário internacional, numa universidade de prestígio, falando com uma professora doutora, reitora também, ouvindo a gente. E queria falar que também é muito especial esse momento, porque a minha fala e esse espaço tem uma narrativa muito amorosa e afetiva, e tem uma emoção, porque hoje eu falo para 3 pessoas muito especiais, né? Para a professora doutora Nair, foi a minha orientadora de mestrado, que é uma professora em que eu tenho como espelho, o professor doutor também Renato Zerbini, que foi meu professor de graduação e também me acompanhou na minha trajetória acadêmica, e o professor Bruno, que além de ser também uma inspiração teórica para mim, uma referência acadêmica, é uma referência, um professor de vida para mim. E aí eu trago, como a gente está falando sobre colonialismo e memória, eu vou trazer alguns episódios, umas narrativas, porque na construção do conhecimento, a memória ela é muito importante, tanto a memória oficial como a não oficial. E as construções afetivas e relacionais também. Então, eu trago essa construção da memória, que eu tenho um capítulo com a professora Nair muito interessante, que a gente trabalhou junto no Núcleo de Estudos para a Paz, né? E durante muito tempo, eu conheço a Nair há mais de 8 anos. E aí eu já fui professora com ela, voluntária, em 3 disciplinas. Uma delas foi técnicas e métodos de pesquisa. E aí a Nair, ela sempre teve uma agenda muito agitada, com várias disciplinas, sempre muito atuante, no mínimo 3 disciplinas, com 30 alunos, e com agenda, e é uma cuidadora da família, etc. E aí, nessa disciplina específica de métodos de pesquisa, que eram mais com alunos e alunas do serviço social, eu ficava muito presente na sala de aula. Então, eu sabia muito bem os alunos e as alunas que participavam ou não. E aí vinha sempre a Nair nos momentos de avaliação final, quando a gente estava trabalhando aquelas práticas quantitativas no sistema educativo. E aí tinha que classificar, então a gente tinha que dar as notas. E eu sempre muito rigorosa, assim, e mais prática, nivelando os alunos de uma maneira bem pragmática, e a Nair subindo as notas. Não, minha filha, vamos colocar um pouquinho mais, porque essas pessoas... E teve uma situação que a Nair me ensinou muito o que é educação em direitos humanos, que tinha uma aluna que não aparecia, e para mim ela tinha sido reprovada por falta. E aí eu, dando meu veredito para ela, falando, não, Nair, não tem como passar essa aluna. A Nair, ela parou toda a agenda dela para ir atrás dessa aluna, contactar, ir pessoalmente conversar,
saber o contexto dela, saber as coisas que aconteciam na vida dela, e ela encaminhou a situação de uma maneira muito diferenciada. E naquele momento eu tive uma lição prática do que é educação em direitos humanos. E o que é essa educação e essa pedagogia do afeto. Que eu acho importante da gente conversar sobre, porque é um seminário, né, sobre educação em direitos humanos e para. Então, a minha proposta aqui hoje é fazer 2 momentos. Uma de construção da genealogia do que é educação em direitos humanos, e depois também trabalhar um pouco da fala do professor Bruno, falando sobre as práticas decoloniais, né? Que eu acredito que a educação em direitos humanos se propõe, com a descolonização do conhecimento. Então, é isso. Eu acredito que essa narrativa também ela expressa essa intenção pedagógica da gente despertar para a amorosidade e para os distintos elementos que compõem a prática pedagógica como uma construção didática, como uma construção de instrução, que perpassa vários saberes e conhecimentos que não são só científicos, e conhecimentos que eles não só valorizam o racional. Então, nessa divisão, a gente começa a entrar com a genealogia da educação em direitos humanos. É importante, assim, no seminário, a gente colocar 3 básicas diferenças sobre o que é essa construção de educação em direitos humanos. Em primeiro momento, existe o direito à educação, né? A educação como um direito e um fim em si, que faz parte de um direito humano, que a gente podia chamar de maior que a dignidade humana. E quando a gente traz direitos humanos, como foi muito a fala do professor Bruno, eu quero esboçar, fazer um detalhamento conceitual, porque eu acho que é muito necessário, porque a gente fala muito de direitos humanos como uma questão normativa, ou como reconhecimento jurídico, ou como uma questão de formalização, ou uma ideia abstrata, né, do que são direitos, o que é um direito. E aí eu convido a gente pensar muito próximo ao que Joaquim Herrera Flores falava na reinvenção dos direitos humanos, que ele traz os direitos humanos como uma criação de condições que garantam uma certa igualdade no acesso a bens materiais e imateriais que façam a vida digna de ser vivida. Então, Herrera Flores ele vem convocar que os direitos, eles são afirmações de luta. E essa luta dos seres humanos que estão relacionadas com seus desejos e as suas necessidades, em contextos e situações reais e locais. Então, isso que a gente fala que é um direito, é uma necessidade e um desejo que ele é enraizado. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre o direito humano à educação, é uma inscrição, especialmente como a gente concebe hoje, muito ligada, depois de uma Segunda Guerra Mundial, quando vem todas as narrativas internacionais, quando vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala sobre o direito à educação, e o desenvolvimento da plena personalidade humana, e outras também narrativas, por exemplo, na Carta da ONU, que já falava sobre o direito à educação em 45, e isso é diferente da educação para os direitos humanos e para a educação em direitos humanos. A educação para em direitos humanos tem toda essa construção de conteúdo, é uma educação que é comprometida para o conhecimento desses direitos, dessas necessidades e desejos inscritos, e para a prática deles. Só que a chave da mudança, para quando a gente coloca essa palavra em, que é a metodologia. Quando a gente fala educação em direitos humanos, ela comporta mais do que o aspecto ideológico dessa educação para os direitos. Ela comporta o aspecto metodológico, e tem que ser uma metodologia coerente e coesa. Então, a educação de direitos humanos, ela faz a integração dos distintos componentes, tanto o histórico, como o sociopolítico, como o ético e o prático, como a Rodino fala para a gente. E essa, Ana Maria Rodino, né, essa educação, ela é um depositário de prática.
de como esses conhecimentos são aprendidos, são instruídos e apreendidos, como eles fazem parte da nossa memória e da nossa atuação. Então, essas perspectivas, essas três distintas, elas desde a década de 50, 60, 70, elas foram sendo desenvolvidas e decompostas e ampliadas em construções normativas no cenário internacional. Mas antes de chegar efetivamente para essa definição, essa tradução que a gente tem em Educação e Direitos Humanos, no Brasil a gente tinha educação popular. Então, por exemplo, a educação que o Paulo Freire fazia de educação para a liberdade, pedagogia do oprimido, depois que outros começaram também a fazer essa construção, por exemplo, como o Djalma Maranhão, muito difundido pelo UDH.net, existia, sim, movimentos de educação que falavam sobre a construção da humanização do sujeito, falavam como a importância da história, a importância das transformações, a importância da leitura crítica da realidade. Então, assim, quando entra no nosso cenário, e a partir, especialmente, que tem a linha genealógica a partir da década de 80, na América Latina, especialmente, quando começa o processo de redemocratização, essa linguagem da educação de direitos humanos, ela começa a se espalhar. Aí a gente tem, igual a professora Nair estava fazendo essa construção, com a Constituição Federal a Cidadã que a gente tem no Brasil em 89, a gente apreende todos esses direitos econômicos, sociais e culturais de uma maneira mais sólida e começa a tratar e a trabalhar essa questão da educação, da personalidade, da integralidade humana e reverberando em educação de direitos humanos. Que já estava em voga desde a década de 80 no cenário internacional, pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos, que já tratava alguns seminários e publicações voltadas para o tema. Então, como a Nair colocou, a nossa construção de educação de direitos humanos institucional brasileira, ela é muito vinculada a todo esse processo contextual histórico e também um processo de luta, que também está ligado à redemocratização, e ela também está ligada a esse processo de construção formalmente do Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, e é o conceito atual que a gente trabalha com educação de direitos humanos, formal, né? Que é o conceito do PNDH. E é importante falar que o PNDH, que foi uma construção de sociedade civil também, né, não só de especialistas, inclusive, que a gente está falando de memória, a gente tem que resgatar que a professora Nair foi uma das integrantes, né, dessa construção desse plano, tão importante para nós até hoje. É importante a gente começar a entender que igual o Bruno estava falando, todas as construções são processos. Então, o PNDH surgiu em 2003 a 2006, mas antes disso, desde a década de 90, já tinha as construções do Programa Nacional de Direitos Humanos 1, em 96, depois o 2, em 2002. E é justamente isso que o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos lembra, que é educação em direitos humanos para a gente. Que educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional que trabalha na formação de sujeitos de direitos. E quando a gente fala de um processo, né, que ele é sistemático e multidimensional, a gente está falando, igual a professora doutora reitora falou, sobre um processo de pensamento complexo, né? Então, que não é só uma construção teórica, mas é um processo que é racional, é afetivo, é lúdico, é imaginário e tem a ver com a questão socioeconômica, política e estrutural. Quando a gente fala que a educação de direitos humanos é um processo, a gente fala que ela é uma construção dinâmica, que ela é uma construção que se altera no tempo, impermanente, e em permanente construção. Quando a gente fala da formação de sujeitos de direitos, a gente está falando da constituição, da construção, da educação, do delineamento de pessoas para entenderem os seus direitos e os seus deveres. Como diz também a educadora professora Rosa Mujica, porque todo direito ela implica um dever. Então,
O PNDH é uma normativa estruturada que ele fala de 5 eixos muito importantes para essa construção. Fora os 5 eixos que ele trabalha, que a Nair já falou, né? Das grandes áreas da educação básica, superior, não formal, educação profissional de justiça e segurança, educação e mídia. Quando a gente vai trabalhar a educação de direitos humanos, a gente fala de 5 eixos muito importantes, que eles são os seguintes, que é apreensão, 5 eixos como 5 estruturas, que a gente fala da apreensão dos conhecimentos históricos construídos sobre direitos humanos. Então, a educação de direitos humanos, ela tem que ter uma abordagem histórica, com relação, no PNDH fala, ao contexto internacional, nacional e local. Mas quando a gente está tratando de uma educação emancipatória, igual o professor Bruno falou para a gente, o contexto histórico, ele é o local, ele é a memória coletiva, ele é o pertencimento, ele é a construção da identidade geográfica e geopolítica, da própria paisagem. Então, a educação de direitos humanos também fala de uma educação para valores, atitudes e práticas, que expressem a cultura da educação de direitos humanos, segundo a normativa, né? Ou seja, uma educação para valores. Um terceiro eixo é educação de direitos humanos como formação da consciência cidadã, que ela é capaz de se fazer presente em distintos níveis, que eles colocam, cognitivos, sociais e éticos. Mas quando a gente traz essa educação cidadã, a gente está falando da prática participativa democrática. Então, a gente está falando de uma construção para a memória, para o nunca mais, igual a Vera Maria Candô e a Saccavino falam, e falando da luta contra o poder, que é uma luta contra o não esquecimento, que é também um pouco da fala do professor Bruno. Então, essa é um grande pilar da educação de direitos humanos. Um quarto, e quase indo para o último, caminhando para o último, é o que eu comecei falando desde o início, são os processos metodológicos participativos e essa construção coletiva. Então, como é que você vai formar sujeitos de direitos? Como você vai falar de igualdade, de respeito, além de trazer o pertencimento e a construção da memória local, da paisagem, da reflexividade, da afetividade, você tem que ser coerente. Como você vai falar, e foi aí que eu trouxe o episódio da Nair, como ela fala de educação de direitos humanos se ela não é afetiva, se ela não tem uma postura afetiva, mesmo dentro de uma estrutura que hierarquiza e que padroniza. Então, essa é uma das grandes chaves conceituais da educação de direitos humanos. E, por fim, fala sobre o fortalecimento das práticas individuais e sociais em favor da promoção dos direitos e contra as violações, que são fortalecimento dos processos de lutas e dos movimentos. Já encaminhando um pouco para o final, porque eu estou vendo por a questão de tempo, eu vou trazer depois de ter falado um pouco, assim, bem breve, uma pincelada dessa construção histórica, eu trago a minha interpretação hoje do que é educação em direitos humanos emancipatória, que é o que eu trabalho na minha tese, porque eu estou trabalhando hoje com comunidades de aprendizagem. E nessa construção, a gente colocou como a concepção de educação de direitos humanos emancipatória, ela traz a educação de direitos humanos como prática, nesse sentido freiriano, mas ela tem que ir além desse cânon institucional e pensar na construção das práticas pedagógicas que provoquem as fissuras do sistema ou que elas se beneficiem das próprias fissuras já existentes, dentro dessas estruturas violentas de opressão sociais que elas são construídas. A gente tem que pegar, a minha proposta é da construção, igual a Catherine Walsh, que é uma outra educadora equatoriana, traz, sobre esses espaços de pequenas esperanças para outras semeaduras, que é um espaço também, igual a professora doutora reitora falou, que são espaços híbridos, são caminhos, são travessias. Então, a gente tem que tentar entretecer a essa educação, que tem essa formação dos sujeitos de direitos, a essa pedagogia crítica e a essas perspectivas decoloniais,
que contextualizam e colocam a educação no centro, na comunidade local, e se fortalecem no conhecimento das experiências vividas. E aí também que traz um pouco da fala do professor Bruno. Que isso é uma prática decolonial, contra essa construção normativa, eurocêntrica, racionalista, de um conhecimento cartesiano. Então, eu peguei também uma epígrafe que eu coloquei na minha tese, que é a seguinte, é um refrão da Helen Oléria, de uma música dela chamada Antiga Poesia. E ela fala assim, se não me espelhou, não me espelhou, não chamo isso de educação. Então, essa chave conceitual de educação, que ela deve espelhar, as práticas pedagógicas, elas devem espelhar, e as lutas devem espelhar, tanto os contextos locais, as memórias e as distintas identidades narradas. Essa é uma educação para o empoderamento e para a autoestima. E... Gisele, eu tenho mais 5 minutos ou não? Sim, professora Vanessa. E, então, assim, o Bruno trouxe para a gente essa questão da construção, que as estruturas, elas não são mudadas por atos individuais e pessoais, ao contrário, né? São mudanças coletivas, são mobilizações coletivas, são movimentações, ir para a rua, enfim, são mudanças estruturais, ocorrem assim. Só que são projetos coletivos, de resistência. Mas isso também não quer dizer que cada pessoa em si, ela não tenha ou deva se sentir responsável pela transformação. Porque a alienação, a indiferença e a impotência também fazem com que a sociedade ela não seja um fato histórico, não seja dada como um fato histórico, que é, e não caiba a transformação da realidade direta, porque você sempre vai colocar isso esperando do outro. Então, hoje, para finalizar minha fala, eu trago duas pedagogias como exemplos didáticos que trata de como se procura educar, que fala também que as lutas ensinam, mas a vida também ensina. E essa é uma questão muito importante. O conhecimento da experiência vivida também é emancipatório e também é decolonial. Então, 2 possíveis caminhos de práticas decoloniais individuais, pessoais, né? Essa palavra individual tem várias... ela é espinhosa. Mas eu trouxe a Pedagogia da Visão. Tem um livro, A Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chul Han, não sei se é assim que se fala direito, mas ele escreveu em 2010, falando sobre que a gente vive numa sociedade de uma violência neuronal sistêmica, complexificada pelo contexto hoje da pandemia, que é viral. Além de ser neuronal, é viral. Ele fala que a gente está num excesso de positividade, né? Positividade no sentido da ação. E ação e autoexploração, né? Apesar de eu não concordar com muitas ideias que ele coloca no livro, especialmente quando ele fala que a gente não vive numa sociedade disciplinar, mas, assim, ele tem um subcapítulo muito interessante, chamado Tédio Profundo, que ele fala dessa nossa capacidade individual que a gente está perdendo de contemplar e de crítica. Então, ele fala que o excesso de estímulos transformam a nossa economia de atenção e sobrecarregam o tempo e o trabalho, inclusive o trabalho não remunerado, que é amplo, né, e muito bem contextualizado pela Federici. E ele traz a analogia que os tempos modernos são quase, hoje, para ele, uma regressão civilizacional, porque a gente está sempre em uma constante atenção sobrevivência. Tudo é uma questão de estado de guerra, de alerta e de luta. Então, ele fala que nessa energia totalmente difusa, a gente não tem mais espaço para contemplação, para concentração contemplativa e para uma atenção profunda. E é na concentração profunda que as transformações ocorrem, inclusive os contatos com o nosso próprio sentimento, inclusive de fúria, que é transformador e é transformador radical. Então, se você sempre fica nesse frenesim, que não gera nada de novo, na verdade, ele é sempre reativo, você está sempre num ego hiperativo.
Você está sempre nesse estado nervoso e agitado, o que leva à impotência. Então, uma das coisas que ele fala é para a gente tentar se aproximar, essa pedagogia da visão, inclusive que a negatividade do não fazer é uma ação positiva que traz a essencialidade da contemplação. Então, essa é um espaço muito pequeno que a gente pode começar a se questionar também sobre qual espaço que a gente deixa para a gente reflexionar, pensar com criticidade e se entender nesse mundo que muito caótico que a gente vive, né? E a última pedagogia, que é muito rápida, é a pedagogia do afeto, que ela foi traçada pela Rosa Maria Mujica e que ela chama de pedagogia della ternura, que é a concepção humanizadora dessas práticas pedagógicas que fala que a razão não, e aí vem também no discurso do professor Bruno, que a razão não tem que ser privilegiada em detrimento dos sentimentos e das emoções. Que o ser humano é essa perspectiva integral e que, para trabalhar com a educação de direitos humanos e para trabalhar com práticas decoloniais, a gente precisa, sim, valorizar a experimentação, o sentido, o afeto, as sensibilidades, o coração e a autoestima. Fala que a prática educativa é sempre relacional, então a pessoa é a própria construtora da sua educação e das suas experiências com relação ao meio, e que... Ai, ó, já acabou, meu Deus. E que essas experiências de afeto, elas compõem o nosso próprio conhecimento, e como que a gente vai reagir na vida. E fechando, essa pedagogia do afeto, ela tem muito a ver com um livro muito interessante que eu li também, chamado Sentir e Saber, do neurocientista Antônio Damasio, que ele fala sobre a construção da inteligência e do conhecimento, né? E ele fala o papel fundamental dos afetos, e por isso que eu comecei a minha fala falando dos afetos e dos sentimentos da construção da nossa inteligência explícita. Que os sentimentos, eles têm os sentimentos primordiais, que são sentimentos relacionados com o nosso próprio corpo, mas também tem os sentimentos que eles são proporcionados pelas nossas emoções. E essas, sim, são construções formativas para transformações, porque esse sentimento, ele perpassa todos e faz a ligação entre o conhecimento, o saber criativo, da nossa cognição e da nossa consciência, e o sentir, da nossa detecção. Então, deixo a última fala, que é nessa consideração de tudo que perpassa, tanto o nosso corpo, como o professor Bruno falou, os nossos sentimentos e afetos essenciais na educação, e a nossa relação, e como eles são essenciais para a nossa relação com e atuação no mundo. É isso. Obrigada. Parabéns, professora Vanessa, obrigada pela fala e por nos trazer essa pedagogia afetiva. Eu penso que a professora Nair deve estar muito honrada aí, né? Sua orientadora, né, professora Vanessa? Que coisa maravilhosa, o professor Bruno Sena trazendo também esse contexto do colonialismo. Então, eu penso que essa manhã ela foi extremamente enriquecedora, nos trazendo reflexões, trazendo lições em meio ao cenário que estamos passando, né? O que, de fato, o tempo de pandemia, esse caos que estamos vivendo, nos ensina sobre a humanização do sujeito, trazendo essas questões pontuais que a professora Nair trouxe sobre o Plano Nacional, né, de Educação e Direitos Humanos, a reconstrução. E isso tudo nos incita, né, a pensar numa postura pedagógica para desenvolver a dimensão desse sujeito, um sujeito com valores éticos, políticos, né, de proteção, de defesa humana, no sentido global, no sentido plural para todos. E isso vai muito em consonância com a necessidade de desenvolver essas vivências individuais, essas vivências coletivas, e buscando, né, o diálogo, buscando a luta pela promoção e a propagação da cultura
dos direitos humanos, e isso a gente busca trazendo aqui para nós, onde nós estamos, nos espaços educativos, né, nas instituições de ensino. Então, eu queria agradecer imensamente, professora Nair, por estar conosco pela Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Queria agradecer muito a nossa magnífica reitora, a professora doutora Beatriz, uma grande incentivadora, né, desses pensares, desses saberes. Professora Vanessa Carneiro, que logo de início aceitou a proposta, quando nós colocamos a ideia, e agradecer muitíssimo ao professor Bruno Sena, por estar aqui também trazendo essas contribuições. E queria dizer que não apareceram perguntas, mas o bate-papo está cheio de parabéns, parabenizando vocês, trazendo toda essa contextualização da importância desses debates, dessas discussões. Então, é um momento rico, né, em meio a tudo que estamos vivendo, e tudo, conforme a professora Beatriz, nossa reitora, diz, é uma travessia, né? Às vezes, os mares calmos, outros revoltos, outros momentos revoltos, e a gente vai seguindo, né? Nessa perspectiva de trazer um cenário melhor e trazer novas perspectivas, né? Com possibilidades. Então, agradeço mais uma vez, agradecendo a todos que participaram aqui conosco desse primeiro momento, né, do seminário. À tarde, nós teremos mais 3 grandes discussões com palestras, convidados especiais, e para a certificação, alguns já estão pedindo aí o certificado, a nossa auxiliar aqui, a Natália, que está nos dando apoio, já colocou aí o link para a certificação, e eu fecho, né, dizendo, se alguém quiser ainda fechar com algumas palavras, eu devolvo a palavra para vocês. Mas, de antemão, muito obrigada, agradeço muito por esse espaço aqui, trazendo essas discussões e essas reflexões. Eu queria dizer que o DEF está sempre à disposição, né? Sempre de portas abertas. Queria só agradecer pela oportunidade, pela partilha e dar os parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo aí, e espero que essas trocas possam continuar para o futuro, e para desejar muitas felicidades para os trabalhos também hoje à tarde. Eu tenho um compromisso, não poderei assistir, mas desejo muitas felicidades para o trabalho. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer esta iniciativa da Universidade do Distrito Federal, que está colocando para o Brasil, né, uma oportunidade de reflexão sobre a educação e direitos humanos, no momento em que ela é fundamental para construir esta nova solidariedade, né, fraternidade, mobilizar a nossa população por meio dos movimentos, dos nossos estudantes, professores, né, para a defesa, a promoção dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade brasileira. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu também só queria agradecer, professora mestre Gisela, pelo convite, professora Nair, professor Bruno, e deixar esse recado final, que é muito importante, que é a prática decolonial, ela vem com a construção da nossa autoestima, porque a colonialidade, ela trabalha muito a questão da inferiorização, e é o que o Bruno estava falando, né, desse centralismo da Europa, ou do outro, enfim, de outros tipos de culturas que nunca são a nossa. Então, quando a gente trabalha a nossa autoestima, o nosso pertencimento, a nossa memória, o nosso local, a nossa valorização, é aí que a gente é impulsionado para outras construções e outras transformações. É o recado que eu queria deixar. Obrigada, gente. Obrigadíssima a todos. Queria só acrescentar que o UDF é uma instituição extremamente tradicional. Aqui no Distrito Federal, nós temos há quase 54 anos, trazendo aí todo esse cuidado, essa excelência acadêmica na formação dos alunos, e é muito importante que esse momento a gente venha trazer essas discussões, como bem a professora Nair Bicalho trouxe, que é um momento que precisamos, né? Precisamos trazer essa reconstrução, fazer isso, trazendo de uma forma que isso possa trazer aí
novas perspectivas, com novos saberes e uma perspectiva melhor, né, de um cenário melhor. Obrigada mesmo. Obrigada. Prazer recebê-los. Tchau, tchau.